E quando a gente se apaixona pelo que a gente inventa de pessoas, coisas, enfim. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Meu nome é Juliana Aguilar, eu sou apresentadora aqui desse programa. E antes de entrar nesse assunto, quero desejar para você que a sua conexão com o seu eu interior, a sua conexão com o seu eu maior, seja tão grande, que você consiga encontrar o que é verdadeiro para você. Que coisas que sejam de verdade sempre encontrem o seu caminho, sempre cruzem o seu caminho. Bom, outro dia eu tava dirigindo, né? Aí a rádio sempre fica ligada, né, enquanto eu tô dirigindo e tal. Só que eu não tava prestando atenção nas músicas que estavam tocando. Eu tava pensando em outras coisas, mas sei lá o que eu tava pensando. Mas não estava pensando não tava prestando atenção nas músicas. Aí até que eu prestei atenção justamente numa frase de uma música da Marília Mendonça, que a frase era assim: eu me apaixonei pelo que eu criei de você. Na verdade era: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Olha, eu tentando cantar. Aí, justamente essa frase ficou grudada em mim. Eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, quantas vezes, né, a gente se apaixona por coisas assim que a nossa mente inventa sobre algo, né? E aí, às vezes, a gente fica até cego, porque a nossa mente vai alimentando aquilo, porque tudo que nós alimentamos cresce, né? Aquela história do lobo. Tem dois lobos lutando. Um luta na dor e na raiva, o outro luta na paz e no amor. Alguma coisa assim. Qual lobo vence a batalha? Aí, geralmente, as pessoas escolhem um lado e tal, mas a resposta para isso é: o lobo que vai vencer é aquele que a gente alimenta. Se a gente ficar alimentando o lobo da dor, ele vai crescer, vai ficar forte. Se a gente alimentar o lobo do amor, da paz, ele vai crescer e vai ficar forte. E o outro vai morrer, vai perder. Então, é sempre quem a gente alimenta. E o que a nossa mente está alimentando, né? O que a nossa mente está alimentando? Será que está alimentando coisas que realmente são reais? Ou coisas que a gente está inventando, imaginando, né? Vocês sabem, quem acompanha aqui o podcast e quem me conhece, que eu sou muito fã da imaginação como ferramenta pra gente criar a nossa realidade, co-criar coisas. E além de ser fã, eu acredito muito nisso porque eu já tive várias provas na minha vida de que realmente acontece. Quando a gente quer algo, né, a gente vai lá, cria, desenha, escreve e tal, e aquilo vai se tornando forma, a gente vai agindo junto, né? A gente mentaliza, age, o universo conspira e a coisa realiza ali. Mas tem a outra imaginação, que é aquela que a gente inventa coisas sobre pessoas, que a gente idealiza, né, em pessoas, cria expectativas em coisas, situações, que às vezes não são reais. É a nossa mente que idealizou aquilo, às vezes uma falta que tem dentro da gente, né? Aí a gente idealiza aquilo e a gente acha que aquilo é a verdade real. Mas quando a gente vai viver aquilo, a gente vê que não era bem isso, né? Que pode ser que tenha um pouco daquilo que a gente imaginou, visualizou, mas também tem um lado ruim ali que a gente não gostou de ver porque foi contra tudo aquilo que a gente imaginou. E aí o que acontece? A gente sofre. Porque a gente alimentou tanto aquilo, né? A gente jogou tanto pro outro a expectativa, pro outro que eu digo, pode ser situações, empregos, tal. Vamos supor, né? Você tá visualizando ali que você quer ganhar mais, quer mudar de emprego, não sei. Aí você pensa numa empresa, eu quero muito trabalhar nessa empresa. Aí você fez lá todos os seus exercícios de visualização, viu todos os requisitos da vaga, se qualificou, tal. Aí o universo colocou a pessoa ali que você queria no seu caminho, um hunter foi e te conectou com a empresa, tal.
E aí você conseguiu a vaga. Eba, consegui, tô feliz. Aí uma empresa dos sonhos. Aí você começa a trabalhar. A empresa dos sonhos. E aí o seu colega, o seu par, é um porre. Você não suporta olhar pra cara dele. Aí você fala, meu, tudo aquilo lá que eu pensei e tal, não era, né? Por quê? Talvez você inventou, ficou imaginando que algo 100% perfeito, e aí você se decepciona, porque você criou na sua mente uma coisa perfeitinha ali. E a gente sabe que na vida real, né, por mais que uma empresa seja muito boa, vai ter dias que não são tão muito bons. Por mais que num relacionamento, né, aquele relacionamento ali, você idealizou a pessoa, tal. Aí você tá namorando aquela pessoa, ela não é a pessoa perfeita, mais perfeita do mundo. Porque é uma expectativa de perfeição do seu ponto de vista, né? Não do ponto de vista geral, assim. Porque às vezes do ponto de vista dela, ela tá ok. Mas do seu ponto de vista, não. E do ponto de vista de um terceiro, ele vai ver ali meio a meio. E pode ser que esse colega de trabalho aí, da empresa dos seus sonhos, que é um porre pra você, pro outro ele seja legal. Entende? Então, nisso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem sim que imaginar, idealizar, criar nossa realidade, desenhar a nossa vida, onde nós vamos chegar, os próximos passos, o que eu vou fazer. Mas a gente tem que ter muitos pés no chão, que a expectativa é sempre nossa. Pra gente não criar essa paixão louca doentia pelo que a gente inventa daquilo, né? E a gente inventa aquilo achando, né, que, nossa, é o ápice da minha felicidade, sendo que a nossa felicidade não deve ser transferida, né? A gente não pode pensar, só vou ser feliz quando eu estiver naquela empresa, só vou ser feliz quando eu estiver nesse relacionamento, porque a sua felicidade é sua. A gente tem muito isso de transferir a nossa felicidade para terceirizar a nossa felicidade, né? Como se o outro tivesse essa responsabilidade. E às vezes ele não consegue cuidar nem da felicidade dele mesmo, né? Então, porque somos humanos. Então, toma cuidado com aquilo que você imaginar mais, assim, sabe? Com a expectativa que você cria muito alta das coisas, sabe? Porque a chance de se frustrar é muito grande. Imagine, né? Imagine, sim, eu quero esse emprego, eu quero, mas eu tenho noção de que eu posso encontrar desafios ali, né? Eu vou me preparar para encontrar esses desafios. Ah, eu quero casar com um XYZ tipo de pessoa tal. Mas essa pessoa, aí você tem noção, né? Essa pessoa é um ser humano também, assim como eu. Ela também pode ter alguns defeitos que não me agradam. E aí, durante o relacionamento, eu vou ver se o que pesa mais pra mim são todas as qualidades que eu idealizei numa pessoa ou se esses defeitos são muito pesados. E aí eu mudo, né? Passo pelo vivo que eu tenho que viver, aprendo que eu tenho que viver e vou pensar outra coisa pra mim, pra minha felicidade e tal. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que ter em mente que as nossas expectativas são nossas. E a gente vai se frustrar todo santo dia da nossa vida se a gente ficar colocando expectativa no outro, que o outro supra as nossas expectativas. Vou falar assim, não tenho expectativa em nada? Tem, lógico que a gente tem expectativa, né? A gente cria expectativa o tempo todo. E o tempo todo, nossa expectativa uma hora é superada, outra hora não. Mas aí que a gente tem que aprender a lidar com as frustrações de quando não são superadas, né? Quando as nossas expectativas não são superadas. Chega o seu aniversário, qual que é a sua expectativa? Que as pessoas te deem parabéns. Se as pessoas que você ama esquecerem do seu aniversário, você vai ficar triste, óbvio, nós somos seres humanos, né? A gente vai ficar magoado. Você não vai criar expectativa que as pessoas te mandem parabéns no seu aniversário? Lógico que vai, meu. É seu aniversário, você quer que as pessoas que te amem, né, te parabenizem, te mandem palavras de amor, palavras, né, positivas, energia boa. Se não te mandar, você vai ficar triste, óbvio, porque a gente cria expectativas. Mas é aí que você tem que analisar o porquê das coisas, né? Essa expectativa que eu criei foi ok? Ou foi uma expectativa que eu criei a mais, que eu não deveria ter criado? E na próxima situação, eu vou continuar criando essa expectativa ou não? É mais pra gente ter esse balanceamento, sabe? Porque cada situação é uma situação, cada expectativa é uma expectativa, entende?
Não sei, espero que tenha dado para entender o meu exemplo, falando sobre o emprego dos sonhos, que lá tem, você vai criar expectativas, mas pode ter, né? Pode ter, sim, coisas que te desagradem. E também em relação ao aniversário, não tem como você não criar uma expectativa nessa situação. Mas é isso. Veja bem o que você tá alimentando aí dentro de você. Veja bem se isso vai te levar mesmo para onde você quer chegar. E tenha noção de que, mesmo que você crie expectativa, idealize algo, que você tem que idealizar mesmo, a gente tem que criar a nossa realidade, né? Mas sempre lembrando que depende de nós. Sempre tem que depender de nós. Que aí fica mais leve. Quando a gente levar as porradas da vida, a gente vai lembrar e falar, é verdade, né? Dependia de mim. Ok. Aí, às vezes, fica mais leve. A gente viver aquilo, entender aquilo e até analisar aquilo para que não se repita novamente. O que eu fiz para isso estar acontecendo, né? E o que eu posso fazer para que isso não se repita, porque eu não tô gostando de viver isso. Então, eu vou tentar amenizar para que da próxima vez eu não tenha os mesmos impulsos que eu tive dessa vez, para eu não sofrer tanto, né? Ou para eu ter um radar melhor das coisas, conseguir, né, ouvir melhor minha intuição, enfim, porque é assim que a gente vai criando intuições, tá? Quando a gente vai vivendo as coisas, vivendo, né, e tendo os insights e tal, aí a gente vai criando as nossas intuições, que o cérebro já vai entendendo ali o que funciona, o que não funciona. Aí ele manda as nossas intuições, né? A gente escuta ou não escuta. Tá bom? Então é isso o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha com alguém. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus.